Inscreva-se no canal do Pastor Edivaldo Silva, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Porque ele sabia que era pecado. Mas Jesus está pronto para nos perdoar de todo pecado a partir do momento que a palavra de Deus... Bispa, a senhora citou 3 festas aí. Agora uma festa que todos os cristãos podem participar é a ceia de Natal, né? É liberado para os cristãos, né? Mas a maioria dos cristãos, a igreja, estão tudo envolvida no Natal. É o envolvimento maior, a maioria das igrejas estão envolvidas. Para nós aqui, nós podemos participar ou fazer no dia em casa? Geralmente as pessoas, elas têm essa festa como festa familiar, né? Festa familiar. Mas nós sabemos, irmãos, nós como santos de Deus sabemos que nós estamos muito errados. Se nós estamos dentro da palavra, todo mundo está errado. Todo mundo está errado. Porque é uma festa pagã. Primeiro porque Jesus não morreu, não nasceu em dezembro, né? A palavra do Senhor, você não me fala memória. Acho que foi 14 de abril. Se não me fala memória na Bíblia, acho que é 14 de abril. Então, a morte de Jesus, o nascimento de Jesus não foi em dezembro. Em dezembro foi o que o pessoal colocava. E essa festa... A Igreja Católica criou isso aí e acabou prendendo muita gente. E até mesmo os católicos, que eles se arrependeram depois que eles inventaram esse negócio de Papai Noel, mas quando eles resolveram tirar, né, não conseguiram mais, porque aquele já ficou enraizado dentro da humanidade. Essa festa, quando você faz, por isso que eu falo assim, por isso que Jesus examina o coração. Quando você faz no intuito de família, não de idolatria, de adorar ou de servir aquilo ali, mas quando você faz essa festa com o intuito familiar, com a tua família, de fazer o banquete, sentar com a tua família, irmãos, eu acredito. Eu estou falando de mim. Eu acredito, porque a partir do momento que você faz o jantar para a sua família e senta, e ali lê a palavra, ajunta a família, e ali começa a louvar os hinos, apresentar o Senhor, ele recebe aquele jantar, ele recebe a comemoração ali da sua família, mas você não está apresentando ele como ídolo, você está apresentando ele como seu Senhor, da sua casa, da sua família. Porque as festas de Natal é quando você vai para as farras, bebida, passa o dia todo bebendo, ali com aquela, praticando a idolatria, entregando a sua adoração aos outros ídolos. Isso é pecado. Mas a partir do momento que tu reúne a tua família, prepara o jantar, chama Cristo para sentar na mesa, Cristo senta com você, ali você ministra a palavra, agradece o Senhor por estar ali com você na sua mesa. Isso não é pecado. O pecado acontece, irmãos, quando você leva a sua adoração. Sem pisca-pisca, sem árvore de Natal. Irmão, sem pisca-pisca, sem árvore. Vamos lembrar disso, pastor. Porque muitos levam para dentro da sua casa. E pode levar as comidas que é vendida nessa época também? Não. Uva passes. Não, isso aí, irmãos. Irmãos, é comida. Isso não é pecado. Entenda uma coisa. Sim, mas o ritual não é trazer as comidas? Presta atenção, deixa eu explicar aqui para você. O que a palavra de Deus fala? Que tudo que se vai no açougue, no mercado, tudo pertence ao Senhor. O que é pecado? Uma pipoca é pecado você comer? Não, irmãos. Fruta é pecado você comer? Não. O que é pecado é quando você sabe que aquela festa está sendo consagrada para aquele ídolo e você simplesmente está sentando para participar daquela festa. Você está sentando e comendo daquela comida consciente que aquela comida foi consagrada ao Senhor. É por isso que o Senhor fala assim, que quando você é convidado para comer na casa de alguém, né? Aí eu falo assim, mas o homem é macumbeiro, mas ele me chamou. O Senhor diz assim, nem permite. Sente, faça a oração e come, por causa da sua consciência. Mas a partir do momento que ele chega para você e fala assim, pastor, eu fiz a comida, mas eu consagrei os meus deuses.
Aí o que a palavra nos ensina? Não come por causa da sua consciência que o teu professor te ensinou. Para que a tua consciência não venha te condenar. Você está entendendo o mistério? A palavra do Senhor fala que tudo que tu apresenta ao Senhor em oração é santificado. E outra coisa, tudo que vocês foram comer, tanto em casa como fora, tem que apresentar ao Senhor. Todas as compras que você comprar na rua, antes de guardar, você tem que orar e apresentar ao Senhor. Por quê? Porque os macumbeiros vão dentro dos mercados. E ali lança a palavra. Por que tem muitos enfermos, doentes por causa das palavras que eles lançaram no alimento? A pessoa come, passa mal, e aí muitos daqueles demônios acabam matando. As pessoas se engasgam pelo alimento, se engasgam por parte de coisa pequena e morrem. E não sabe por quê? Porque de uma palavra que foi lançada, de alguma coisa que você comeu, passou mal, porque você não apresentou ao Senhor esses alimentos. Então, tudo que você comprar, irmãos, vocês têm que apresentar ao Senhor e antes de comer. Espera aí só um pouquinho. Antes de comer, ser grato ao Senhor. Lembra quando Jesus sentava na mesa? O que ele fazia com seus discípulos? Graça te dou. Primeira coisa que Jesus ia partir o pão que ele falou: graça te dou. Tudo que Jesus ia comer, ele era o próprio exemplo para o seu discípulo. Primeiro ele agradecia o Pai, para depois ele saber. Então assim é o seu nas nossas vidas. Deixa ele aí, que ele porque às vezes a pessoa ali até esquece de fazer a oração, né? Do alimento. Porém, se ele estiver ali na presença do Senhor, se ele estiver firmado na rocha, ele não vai ou para aquela palavra de maldição entrar, se ele estiver em constante oração, o mal não alcança ele, né? Porque o Senhor vai dizer para mim que se o Senhor escapar com o Senhor, ali o mal não vai alcançar. Se mil cair ao outro lado, 10 mil ao outro lado, você vai ter. A partir do momento que você pega, hoje as crianças estão demais. A partir do momento que você pega a comida e consagra, o Senhor diz que tudo que você apresenta em oração é santificado. Porque impuro se torna puro. Fora também que tem muitos maçons, pessoas que são satanistas donos do mercado ou fazem parte de mercado, porque lá na cidade que a gente morava, né? Aí quando mesmo entrava no mercado, ele passava mal. Numa certa sessão, que ele, aí depois a gente ficou sabendo que ele era maçom e ele apresentava tudo que ele vendia no mercado. Né? Então, assim, já tem isso também. A maioria dos donos do mercado, eles participam de alguma seita. Então o apóstolo Paulo estava tendo esse conflito pela igreja. E ele teve que escrever a carta, exortar a igreja, para que a igreja se santificasse ao Senhor. Outro conflito. É, 1 Coríntios 4, 9, 13. Alguém lê para mim? É, 1 Coríntios 4, 9, 13. 4, 9, 13. 9 até o 13. 9 até o 13. Porque veio para mim de Deus a nós, apóstolos, porque veio para mim de Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, condenados à morte, pois fomos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Tem que chamar. Vós fortes. E vós fortes. Vê lá na E vós ilustres, e nós vivos. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofeteadas
e não temos pousada certa, e nos afadiamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injustiçados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e jogamos até aos presentes e nos chegando a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vós envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Presta bem atenção aqui, irmãos. Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu não. Você viu quanto desafio Paulo passou para que a palavra do Senhor se enraizasse? Olha o que ele descreve nessa carta. Ele falando com a igreja de Corinto. Eles eram humilhados para que eles fossem exaltados. Eles eram esbofeteados para que a palavra, fosse ali enraizada no coração deles. Eles passavam fome, humilhação, para que eles tivessem casa, para que eles fossem bem. Sempre quando Deus ele vai te usar como instrumento para plantar a semente da vida na vida de alguém, sempre você vai passar algo. Às vezes é uma humilhação, às vezes é uma aflição, às vezes é algo para que aquela pessoa que Deus está te usando como instrumento para ser plantada a semente, ela venha receber a vitória. Às vezes você é humilhado para aquela pessoa ser abençoada. Então o obreiro que é chamado pelo Senhor, irmãos, ele tem que estar preparado para tudo isso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falou da aflição, para que a igreja de Corinto fosse formada, para que a raiz de Cristo se estabelecesse dentro da igreja. Até a raiz, a fé da igreja estivesse em Cristo, ele tinha que passar várias aflições. A Bíblia diz, irmão, que o apóstolo Paulo, ele sofria dores de parto. Quando ele ia ajoelhar perante Deus, interceder pela igreja, a Bíblia diz que ele sentia dores de parto. Você sabe o que é que você, aleluia, sentir uma dor de parto, só sabe que é mulher. Porque a dor de parto é comparada, irmãos, com a morte. Eu estava lendo, diz que é comparado ao quebrar de 100 ossos. Aí, dizem que é pior que o Eu não sei disso não. Eu também não quero. Ninguém quer. A dor mais perto da morte. Mas eu estou falando algo para vocês, irmãos, que muitas das vezes a gente passa uma luta tão pequena e a gente já quer desistir da nossa fé. Se a gente for olhar para dentro da Bíblia, que os nossos irmãos passaram para que o Evangelho fosse ministrado no coração das pessoas, a gente nem chega perto. De tanta humilhação que nossos irmãos passaram. Então você olha para a tua aflição, a sua caminhada de fé e fala, meu Deus, eu não estou passando nada pelo que o meu irmão passou, para que eu estivesse aqui hoje, para que a semente, porque hoje se eu e você está aqui, é porque a semente, aleluia, do Evangelho foi plantada. Glória a Deus. Alguém plantou essa semente em você. Alguém pagou o preço por você. Alguém desceu em oração por você. E hoje você está aqui porque alguém fez algo por você, porque o Espírito Santo ministrou no coração daquela pessoa. Então, para alguém estar aqui, para você estar aqui hoje, alguém sofreu. E hoje Deus está fazendo você se levantar para que a vontade do Senhor se apegue. Então, igreja, nós temos que buscar o Senhor com alegria. Não murmurar, questionar. Às vezes você murmura da vida que você está passando, mas quando chega o teu vizinho, que ele começa a abrir a boca e contar a história, tu fala, Jesus, obrigado pela vida. Meu Deus, obrigada, Jesus. Eu pensava que estava sofrendo, não.
Tem alguém do seu lado que está pior do que você. Então, irmão, não murmure, não questione. Louva e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Mas eu quero falar de uma perseguição, irmãos, que está lá em Atos capítulo... Esse foi que leu, né? Atos capítulo 15, 29, foi? 1 Coríntios 4, 9 ao 13. Atos 15, 29 já foi lido? Já. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Houve uma questão na igreja também de Coríntios sobre a circuncisão. Que as pessoas que estavam recebendo Jesus tinham que circuncidar. E houve uma dissolução entre Paulo e Barnabé, quando Paulo falou que não precisava mais da circuncisão. Vocês entendem que a circuncisão é uma aliança de Abraão com Deus, né? Que todos aqueles da família de Abraão, o homem tinha que circuncidar. Circuncidar. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Todo homem da família de Abraão tinha que circuncidar. Todos que nascessem tinham que fazer esse processo, porque era a aliança de Deus com Abraão. Mas quando as pessoas que eram hebreus aceitaram Jesus, aí os judeus falavam que eles também tinham que circuncidar para poder fazer parte da família. Aí o apóstolo Paulo começou a falar que não precisava mais fazer isso. Porque agora o sangue de Jesus ia ficar no lugar da circuncisão. Porque agora Jesus era aliança, era o Novo Testamento que ele estava recebendo para a aliança com o Pai. A partir daquele momento que eles recebessem Cristo como seu Senhor, eles já estavam sendo circuncidados por Cristo. Que eles não precisavam mais fazer esse processo. E houve uma questão entre os judeus e os gregos por causa disso. E Paulo e Barnabé teve um conflito por causa disso. Porque eles tinham que circuncidar e Paulo dizia que não precisava. Até que eles entenderam que o sangue de Jesus foi quando Paulo falou: se vocês fazerem isso, então para que Jesus morreu na cruz? Agora nós estamos fazendo parte também da herança de Deus através de Cristo. Porque somente os hebreus, só da família de Abraão, tinham essa herança, que foi dada pelo Pai. E todos aqueles da família de Abraão tinham que passar pela circuncisão. Agora nós não precisamos mais, porque agora nós temos uma nova aliança. E a aliança que nós recebemos foi através do sangue de Jesus. É esta aliança que tu tem com o Pai. Está onde esse versículo? E quando Jesus, Deus Pai, olha para você, que ele olha o sangue do Filho, ele sabe, ele lembra da aliança que o Filho fez com ele. E você está sendo ali, através do sangue, também está ligado à videira do sangue. Então a circuncisão é uma aliança De Deus com Abraão. mas só com a descendência de Abraão. Só com a descendência de Abraão. Era só eles que tinham herança. Era só eles que tinham salvação. O que significa a circuncisão? A circuncisão é como eu falei, a circuncisão era um cortezinho no saquinho da criança. Fazia um cortezinho bem pequeno e deixava uma marca, tirava eu não sei como é o nome, fala que é pulso. Prepúcio? É o Prepúcio da pele, é a pelezinha que cobre, tirava toda aquela pele. Tirar aquela pelezinha do saco da criança e aquilo ali era a marca da aliança dos filhos de Abraão com Deus. Todos os filhos de Abraão tinham que passar, era marcado. Então ele era da promessa, fazia parte da herança do Pai. Então todos os filhos, todo judeu que nascia com 8 dias de nascido tinha que passar por isso. Jesus também passou por isso. Era apresentado no templo, tinha que apresentar o sacrifício pela criança e dali ele ia fazer a circuncisão.
Todos tinham que fazer porque era aliança de Deus com Abraão. E todos aqueles que tinham aliança de Deus com Abraão tinham herança do Pai. Qual é a herança? A salvação. Vocês estão entendendo? Somente os filhos de Abraão tinham essa herança. O gentio não tinha. Então, o gentio também fazia parte da família de Abraão, mas eles não tinham herança. Aí vem Jesus para quebrar essa barreira de inimizade. Por quê? Porque o gentio, irmãos, os filhos de Abraão eram da descendência de Jacó, era da descendência de Isaac, mas Ismael também é filho de Abraão. Esaú também é filho de Abraão. Jacó é descendência também, mas Deus recebeu a herança de Isaac. Então, irmãos, de Jacó. Então, o que acontece? Muitos não faziam parte. Então, Jesus veio, quebrou sua inimizade, e todo aquele que recebe Ele como seu Senhor e Salvador também participa da herança. É por isso que a palavra do Senhor fala: herdeiro e co-herdeiro. Pai, herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Vocês estão entendendo? Então nós entramos na herança, fazendo parte dessa família celestial através de Cristo. Por isso que ele fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida. Nós entramos fazendo parte dessa família celestial. Nós fomos injertados na videira para fazer parte dessa família celestial através de Jesus. Glória a Deus. Pela fé, era um questionamento que Paulo tinha para a igreja, né, com os outros apóstolos. Os apóstolos queriam que o jeitinho viesse sociedade. Não precisa, porque eles creram pelo poder da palavra, a fé dele, porque eles têm Cristo Jesus, que não é necessário. Não é necessário. Tomou seu lugar. Quando fala que a fé em Cristo Jesus, você está crendo, entregando a tua vida ao Senhor, porque tu crê que Ele é poderoso para te dar salvação. É por isso que a palavra do Senhor fala que aqueles que crê será salvo, mas o que não crê já está Condenado. porque já tem uma condenação para aqueles que não recebem hoje. A própria palavra condena. Presta atenção aqui. Vamos abrir lá 1 Coríntios 1:10, por favor. 1 Coríntios. Pode. Do 10 a 13. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não seja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cleon, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de César, eu de Cristo. Está escrito dividido. Foi Paulo crucificado por vós, ou fomos de vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão eu o Cristo e a Caio. Olha o conflito. Estava dentro da igreja, dissensões, divisão. A igreja de Corinto estava dividida, né?
igreja de Corinto estava dividida, porque existiam grupinhos. Um de Paulo, um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Pedro, e outro dizia que era de Cristo. A igreja estava dividida em dissensões. Você já viu aquele grupo que tem aquela, vai no corpo da igreja, tem aquela... Aí eu gosto mais do pastor. Aí tem aqueles que gostam do pastor, eu gosto mais da bispa. Tem aqueles que gostam mais da bispa. Aí eu gosto mais da pastora irmã. Aí eu gosto mais do irmão ciclano. Irmãos, dentro do corpo de Cristo isso não pode acontecer. Não tem essa divisão dentro do corpo de Cristo. Porque isso estava acontecendo na igreja de Corinto, esse conflito, a divisão, um era de Paulo, o outro era de Cefas, o outro era de Pedro e o outro era de Cristo. Aí Paulo trouxe a carta, Paulo exortou a igreja de Coríntios. Ele falou, por acaso Cristo foi dividido? Todos nós temos que amar por igual, irmãos. Não tem preferência no corpo de Cristo. Não existe preferência, existe respeito. Não tem essa preferência dentro, irmãos. Eu queria que o intercessor se levantasse e guerreasse no mundo espiritual, porque está uma batalha. Uma batalha tão grande no mundo espiritual, para que os irmãos não ouçam a palavra. Eu queria que alguém me intercedesse. Amém? Então o apóstolo Paulo, igreja, começaram a entrar e trazer, aleluia, o esclarecimento para a mente da igreja. Para que elas entendessem, aleluia, que era Cristo que foi que morreu na cruz, não foi Paulo, não foi Pedro que estava ali para salvar eles, não era Paulo que trazia salvação, não era Pedro, não era Cefas, mas sim Cristo foi que morreu na cruz e entregou seu sangue pela igreja. Era Cristo e não Paulo. Então, quando a igreja entendeu, muitos estavam machucados e feridos por causa dessa divisão. Isso foi o primeiro conflito dentro da igreja de Corinto. O segundo conflito que aconteceu dentro da igreja foi que a igreja estava aceitando a prostituição dentro da igreja. O filho do sacerdote combinou com a sua própria esposa. E a igreja, em vez, irmão, de exortar, aleluia, de fazer reunião, de lançar fora ou deixar na disciplina, a igreja fingiu que nada estava acontecendo. E quando chegou no ouvido do apóstolo Paulo, aleluia, o apóstolo Paulo trouxe uma exortação para a igreja de Coríntios. Olha, eu não estou aí em corpo, mas em espírito eu já julguei a causa. Lançai fora, tirai do meio de vocês. Como vocês podem aceitar uma pessoa que está em prostituição dentro da igreja e fazer como se nada tivesse acontecendo? Não tem uma exortação que essas ovelhas, não chama a atenção dessas ovelhas. Irmão, se você não tirar a raiz do problema, Satanás começa a pegar um, pega outro, pensa que não está todo mundo na prostituição. Se o espírito da idolatria entrar na igreja, logo tem que ser cortado pela raiz. Se o espírito da prostituição entrar na igreja, logo tem que ser tirado pela raiz. Porque se deixar dentro da igreja e os pastores fizerem vista grossa, daqui a pouco todo mundo vai desviar. Então Deus levantou os pastores para colocar ordem e conduzir o corpo da igreja ao caminho da salvação. Porque a ovelha ela necessita ser pastoreada pelo pastor. Sendo que o pastor maior é Cristo. Deus levanta um líder para ensinar aquela ovelha. O pastor tem que ensinar a ovelha a chegar aos pés do Senhor. Conduzir as ovelhas a adorar o Senhor e servir o Senhor em espírito e verdade. Essa é a
vai interceder e fazer sacrifício. É a função do pastor. Se o pastor não faz isso, ele é cobrado pelo cabeça. E hoje, muitas das vezes, quando cai em pecado, lança logo fora. E não julga as causas do corpo da igreja. E nós temos que sentar e julgar as causas. Não levar para lá fora para o ímpio julgar, mas tem que ser sentado e julgar essas coisas. Dentro do mandamento, como diz a palavra. E o julgamento de Deus, ele não traz a morte. Ele traz a salvação. Mas o julgamento dos homens, sim. Traz a condenação e a morte. Deus, ele julga através da lei. Tudo tem que ter fundamentos bíblicos. Fazendo aquela ovelha se arrepender, fazendo ela entender que ela está ferida, fazendo ela entender que ela precisa de ajuda, fazendo ela entender que o corpo está ali para ajudar, se ela está disposta a ser ajudada, se ela está disposta a ser curada, se ela está disposta, aleluia, ela vai ser retirada ali dos trabalhos do corpo da igreja, ela vai ficar no processo de cura, aleluia, da sua alma, até que ela se renova, se cura, para que ela possa voltar a ser encaixada de novo no corpo da igreja para fazer suas funções. Mas ela tem que aceitar o tratamento da cura. E muitas das vezes o inimigo endurece o coração das ovelhas e elas não reconhecem as suas fraquezas. Elas não querem entender que elas estão feridas, que elas estão machucadas e Jesus precisa curar. E para vir a cura daquela alma, ela tem que jogar para fora aquilo que está dentro de si. E quando ela não joga para fora o veneno, irmãos, não vem cura. Ou seja, e quando você não chega e confessa o seu pecado, não tem como Jesus curar. 1 João capítulo 1:9. Se confessar o pecado, eu sou fiel para te perdoar e tirar toda a injustiça que o pecado te causou. Então o pecado ele traz enfermidade, o pecado ele traz morte, o pecado ele traz dor, o pecado ele traz todo tipo de injustiça. Mas quando você chega, pastor, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu estou arrependido. Cristo ele te perdoa, irmão, porque ele não está aqui para te condenar. Mas a partir do momento que você reconhece a tua fraqueza como homem, reconhece a tua fraqueza como mulher, serva do Senhor. Ele está pronto para te perdoar e tirar a injustiça que o pecado te causou. Talvez foi enfermidade, talvez foi dor, talvez foi sofrimento, talvez foi uma frustração que tu passou. Mas quando você confessa o teu pecado, ele é fiel para te perdoar. O problema é que tem ovelhas dentro da casa do Senhor, feridas, machucadas, enfermas, e não deixa Jesus curar. Que passa anos entrando é do mesmo jeito. Jesus tenta entrar para curar, tenta entrar para fazer aquilo, mas não deixa. Você já viu aquela ovelha que você luta e nunca cresce espiritual? Sempre é do mesmo jeito. Porque nunca deixa ser curada por Cristo. Irmãos, é difícil. Essas ovelhas, elas são muito feridas. O inimigo fere muito, são muito sensíveis. Por quê? Porque são ovelhas que sempre vai estar no ferimento. Sempre vai estar ali, irmãos, na aflição. Sempre vai estar ali passando por quê? Porque o coração é. O apóstolo Paulo estava tratando com a ferida da igreja de Coríntios. Cada problema que chegava diante da mão do apóstolo Paulo, ele ia na raiz do problema. Para curar a igreja, tirar o mal que estava dentro da igreja e curar a igreja. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Estudando a palavra. Talvez esta palavra está falando contigo. Talvez Deus está usando a palavra para te examinar a tua alma. Talvez uma situação que tu passou, talvez você está ferido, talvez você está machucado, e talvez você não está entendendo o processo doloroso que você está passando. Mas o processo está sendo doloroso porque Deus está tratando com a tua raiz.
Deus está querendo tirar a raiz do problema que entrou dentro de você e ficou arraizado. E você não aceita deixar Jesus arrancar essa raiz. Irmãos, eu falo para você que quando o próprio Deus arranca, Ele deixa o amor. E quando você se convence por amor é melhor, mas quando Ele mesmo arranca pela força, você já viu quando tu arranca uma força, aquela árvore que tu puxa com toda a força? Tu já viu como ela é machucada? Assim a gente. Quando Jesus está dizendo te arrependa, Ele usa a palavra, Ele está usando o profeta para fazer você quebrantar seu coração e você ali se arrepender de todo o teu coração para o Senhor. Mas aí você vai endurecendo, eu não quero, usa a palavra, não quero, eu não quero, eu não quero. Mas quando Ele vem com a mão dele, eu te falo isso porque isso já aconteceu comigo. Fica lá. E quando passa por aquela situação, tu vai lembrar. Eu passei, eu sei o tanto que dói. Eu sei o tanto que eu fui tratada nessa área. Por causa do meu orgulho, por causa da minha soberba, porque eu queria. Eu sei o tanto que Jesus me feriu para mim me curar. Ele não queria me ferir, mas era necessário ser ferido, porque eu não quis deixar. E como Ele me amou, Ele teve que me ferir para arrancar essa raiz do mal, que estava enraizada na minha alma, na minha coração. Então tem ovelhas, irmãos, que Deus, Ele está lutando com amor. Mas tem momento que não quer deixar, aí Ele usa a força. Por amor que Ele tem a sua alma que não quer se perder, em muitas das vezes nós somos feridos. Para que a cura chegue até minha vida, você. Mas é necessário acontecer isso? Não precisava. Mas tocar no coração do ser humano, que é duro, muitas das vezes é necessário. Tem uns que tem que ser quebrado, como o vaso de goleiro. Quebra, amassa, aperta para fazer o que. E quem já passou esse processo sabe que o processo é doloroso. Então, quando você está passando por uma coisa, primeiro te examina. Peraí, se eu passei porque tem um agravo em mim. Senhor, eu estou passando, o que está aberto, o que o Senhor está querendo tirar da minha vida, que não está te agradando diante do céu. É melhor tu te examinar, ver o que é, e pede ajuda ao Senhor o mais rápido possível, te entrega de coração, para Ele arrancar, para que isso não venha trazer dor para você. Porque quando Ele vem com amor é melhor. Ele não precisa machucar. Então, igreja, vocês estão entendendo a palavra? Aleluia. É melhor a gente fazer, deixar Jesus entrar e arrancar o nosso eu, o nosso egoísmo, a nossa soberba, achando que a gente é alguma coisa, a gente é pobre. O que o irmão falou, do meio do pó que vai voltar. Para quem tu não está querendo se sujar. Então, a gente, às vezes, a gente se acha que é alguma coisa. Então Deus, quando Ele dá sabedoria para alguém, irmãos, não se exorte não. Não acha que você é alguma coisa não. A sabedoria não é tua, é do Espírito Santo de Deus. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Nós Glória a Deus. Tudo bem, pela graça e misericórdia Ele nos usa para fazer a sua obra. Mas não engrandece teu coração não, porque todo conhecimento pertence a Cristo. É Ele que tem que ser exaltado. Então o apóstolo Paulo, ele trouxe. A igreja de Corinto estava passando por isso e ele trouxe a correção para tratar desse pecado dentro da igreja de Corinto, que era a divisão, as dissensões, o conflito, o pecado. Tem uma igreja que ela trata, irmãos, da raiz do pecado, seja ela qual for, do pequeno ao grande, irmãos, é uma igreja que ela cresce espiritual. Cresce sadio. É uma igreja que todo mundo vai crescer ali no temor do Senhor. Feriu, vamos cuidar do ferido. O pé está ferido, vamos cuidar do pé. Vamos cuidar do pé até que ele se fortalece para continuar andando junto com a gente. Não é, irmãos, lançar fora do mundo, não. É tirar aquela ovelha e tratar o ferimento dela. Toda a igreja tem que se ajuntar em oração. Tem que amar aquela ovelha, por mais que seja difícil. E tem ovelha que não quer ser tratada, nem pelo pastor, nem pelo irmão. Você já viu isso, Carlos? Tem ovelha que é tão birrenta que não quer ser cuidada.
acha que já pode andar sozinho, acha que já pode se curar sozinho. E quando Jesus chega perto, não tá! Aí Jesus pega. Não é? Tem uma ovelha que é birrento. Isso é o bode, né, meu pastor? Realmente quem dá coisa é o bode. Mas tem ovelha que dá cabeçada, viu? É porque tem uma coisa que acontece, ó. Tem ovelha que é tanto mosquito na cabeça, assim, aquela zoada na cabeça, os mosquitos entrando assim, entra no ouvido, ela fica tão desnorteada assim que começa a dar cabeçada em todo mundo assim. Aí vai o pastor tem que botar ela, amarrar ela, prender, segurar e botar azeite no ouvido, aí sai Pra curar. aí sai aquelas insetos que estão no ouvido. E isso acontece no mundo espiritual, na nossa vida também, irmãos. Salmo São os perfeito. pensamentos que Satanás coloca. E você fica perturbado de espírito. Isso é tão perturbador que tu fica agressivo. E tu sai dando cabeçada em todo mundo. Quando alguém pergunta alguma coisa, tu responde com agressividade. Isso é uma ovelha que está dando cabeçada em todo mundo. Como o pastor ali de volta falou. Está dando cabeçada. Você está respondendo com agressividade. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o pastor Evandro não está bem não. Vou ficar bem longe dele, porque ele não está bem hoje não. Porque ela está ferida. Né? Porque a ferida está sendo tão grande que você vai jogar aquilo que está dentro. Você vai jogar para fora. É a mesma coisa quando você chega, você está machucado com seu esposo, que seu esposo vai perguntar uma coisa, tu dá uma resposta. Tu não tá vendo não? Aí volta tu! Aí o homem já fica assim, né? Porque tu já está tão cheia de si, que qualquer coisa que ele vê, você vai tratar mal. Não é assim? Às vezes é os filhos que enchem a paciência o dia todo. Aí quando chega, tu já está tão cheio de si que não aguenta mais nada. Tu está esgotado, chegou no teu limite. Então, irmãos, é onde é. Olha aí. E aí as esposas querem ficar um pouco e enfiam os filhos nos colos dos maridos para tomar conta, porque quer descansar. Os maridos também chegam tão estressados no trabalho. E aí fica naquela peleja. E é desse jeito, irmãos. Então a gente tem que ter muita paciência para conduzir o povo. Então o apóstolo, quem leu para mim? O apóstolo Paulo. Tiago capítulo 1. Abre para mim, como é o nome do nosso visitante? Rafael. Rafael, você está com a Bíblia? Abre para mim Tiago capítulo 4:1. Bispo Hamilton. 2 Timóteo 2:23. Presbítero Heráclito, Gálatas 5:17. Antônio Jó 38:23. Vamos trabalhar agora aqui. Gente está ocupada. Pastor Edivaldo, abre aí Efésios 6:12. O irmão pode ler Tiago 1:4. Perdão, Tiago 4:1. Tiago 4:1. Efésios 4, 6, 9. De onde vem as guerras e pelejas de vós? Porventura não vem disso a saber os vossos direitos e os vossos membros guerreiros? 2. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Presta atenção, da onde que vem as pelejas? Para a vida do cristão. Vem do coração. Pastora, como assim? Porque teu coração começa a desejar algo que não é do céu. E aí ele vai crescendo, 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 até que dá luz o pecado. Isso. O coração em si é a alma, né? Sim. É porque assim, nós aqui já entendemos, mas alguns que não entendem. E aí, o apóstolo Tiago ele fala isso.
Que aí então você passa a pelejar. Exatamente. Tu vai guerrear porque tu desejou algo. Teu coração está engordando. E aí vem a peleja, a perturbação de espírito. O desejo, quando o desejo cai no coração de uma mulher, um homem que é casado. Aí vem o sentimento, aquela coisa, o coração na garganta, até que ele dá luz ao pecado. Quando a mulher deseja um homem que é casado, a mesma coisa, vem a perturbação de espírito, vem os desejos, sonhação, a alma entra em a tribulação, até que dá luz ao pecado. Quando o ciúme entra, quando a inveja entra, quando a ignorância entra, o coração começa ali até que ele vai, ali o diabo fica trabalhando, por quê? O inimigo, ele só se aproxima quando há o desejo da raiz da sua maldade. Ele olhou e viu, ela caiu no desejo, o desejo da minha maldade. Então eu vou, aí no outro dia está lá, você deseja, vou dar um exemplo de um, aí está lá, esse Satanás te dá um monte de homem bonito para te elogiar, sendo que o teu marido não te elogia, não faz nada, aí tu fala, nossa, mas a senhora é linda demais. Aí o coração vai engordando. Ai, como eu queria ouvir isso do meu esposo. Ai, mas ele vai usando. Quando pensa que não, tu já caiu na graça e já entrou no pecado. Isso é sério, irmãos. Você não por que eu estou falando isso? Você nem está mas os Espírito Santo, eles são nos corações e sabem. Então, igreja, as pelejas vêm para a nossa vida, o que está dentro? Se tu tem ciúme, aí já vai botar pessoas mais e mais para tu sentir ciúme, até que tu vem e entra outra peleja. Qual é? A ira, a briga. E tu vai pelejar. O teu corpo vai entrar em guerra. Até que tu dá luz ao pecado. Depois que dá luz ao pecado, Satanás vai te enterrar. A alma já foi enterrada. Depois que dá luz, a alma já foi enterrada. Você é um corpo que está ali. Ele falou, então, igual a inveja também, né? A inveja. Às vezes você inveja algo de alguém, e você fica lutando para ter aquilo para demonstrar para aquela pessoa que você tem. Aí às vezes você luta, né? E você às vezes não consegue, aí vem as frustrações, vem as guerras dentro de você. Aí você vai fazer de tudo para conquistar, né? Algum sacrifício. Tem uns até que matam. Tem uns até que matam, irmãos, porque não tem como ter, vai lá, mata, bateu. Além de você não ter, não deixa a pessoa ter. Porque eu vi um vídeo, eu estudei com uma mulher, abriu uma vendedora de perfume, ela viu a televisão da mulher, toda direto desejando, elogiando, quando a mulher foi levar a vendedora de porta para fora, né? Já tinha comprado o produto, quando ela virou sozinha a televisão, cara, estoura no chão. Quando a mulher volta no desespero. Quando ela foi vendo o vídeo das câmeras, viu? Vai inveja da mulher por ter desejado a televisão dela. Amém? Então é algo terrível. E outra coisa, o espírito da inveja, quando ela entra, ela suga as tuas forças. Presta bem atenção nisso aqui. O demônio da inveja, quando ela entra, quando ela entra na vida do ser humano, irmãos, ela suga. Tu fica, parece. Já viu aquela pessoa sonolenta que tu tenta ficar em pé e não sabe, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí tu está lutando com o demônio da inveja. Ele está tentando te matar e ele traz morte, viu? O demônio da inveja, ele traz morte. Morte. Uma vez eu lutei, de vez em quando eu luto com ele diariamente, principalmente na vida do meu esposo. Muito do quarto do trabalho dele. Quando eu vejo que ele está assim, que eu estou, eu falei, meu Deus. Aí ele entrou, eu falei, meu Deus, a inveja está aqui dentro de casa. Eu falei, Senhor, ele entrou por onde? Pelo trabalho dele. Invejaram tanto o trabalho dele, desejaram tanto, que a inveja começou a cercar para matar ele. Aí lá vai eu entrar em guerra espiritual. Quando eu começo a sugar as minhas forças, eu já sei. Algum demônio, eu falei, Senhor, foi nós que abrimos a porta? Porque eu pergunto para o Senhor. A porta tem que ser fechada. Ele tem que ser destruído e fechado a porta. O Senhor, não foi vocês que abriram a porta. Foi alguém que desejou aquilo que ele tem. E por ele desejar, o demônio entrou e começou a pelejar. Então, irmãos, a gente tem que abrir nossa mente espiritual de Cristo e começar a pelejar. Irmãos, e suga a tua força que tu tem para se levantar e não consegue.
traz desânimo, o espírito da inveja traz desânimo, traz fraqueza, né? Traz falta, como é que fala a palavra? O Senhor me falou um dia, até anotei lá em casa, falei, Senhor, o dia que esse demônio trabalha, que área trabalha a vida da pessoa? E às vezes quando Deus me fala, eu anoto. Mas é fraqueza, cansaço, desânimo. Você não tem força, irmão. Você chega em casa, tenta fazer alguma coisa, você é aquele desânimo, até para ler a Bíblia, para orar. É o desânimo que você tenta porque alguém olha para você, inveja a tua vida financeira, às vezes é teu ministério, às vezes é inveja que olha para você com tanta inveja que quer ter a vida que você tem. E você luta com esse demônio. Então são pessoas, olhares malignos que desejam a tua vida espiritual. Isso é terrível, irmãos. A inveja é coisa terrível na vida de alguém. O provérbio fala que é a podridão dos ossos. Exatamente. Ela apodrece os ossos. E é uma coisa que Deus odeia. Esse demônio da inveja. E isso acontece muito no corpo da igreja. Em relação ao ministerial. É um com inveja do outro, por causa de ministério, por causa de dom, por causa disso, Deus usa mais fulano com isso, Deus usa mais fulano com aquilo, eu estou invejando o ministério, irmãos, tudo coopera para a obra do Pai. Não era para acontecer isso, né? Não. Porque o Senhor usa cada um conforme Ele quer, né? E a gente tem que se alegrar, porque a gente vai ver agora Deus se manifestar na igreja, porque Ele está usando o irmão, está usando a irmã ali, e a gente tem que se alegrar. Sabe também, né? Se o irmão está sendo usado é porque ele está buscando. Se eu não estou sendo usado é porque eu estou buscando igual ele busca. Exatamente. Então Deus, tudo coopera para a obra do Senhor, irmãos. Deus está usando um para uma coisa, Deus está usando outro para outra coisa, e a igreja se alegra porque o Espírito Santo está trabalhando no meio do corpo da igreja. A igreja tem que se alegrar em união. Em vez da igreja se alegrar, o diabo às vezes acaba entrando, jogando inveja no um, jogando coisa no outro, e fica aquela confusão, uma briga, uma disputa de poder, de autoridade. E dentro da casa do Senhor não pode existir isso. O céu reprova. Quando isso acontece no meio da igreja, irmão, o Espírito Santo se retira. Porque ele reconhece que o corpo da igreja não está mais ligado à cabeça. Então começa Jesus a tratar daquele corpo com a espada. O que é a espada? A palavra. Ele vai trazer palavra para chicotear aquele corpo da igreja, até que o corpo se arrependa e ele possa tirar a raiz do mal. Você pode ter, se Deus está tratando com você sempre com palavra dura, Ele está dizendo, eu estou tratando contigo, você não está percebendo não? Tem algo que está errado em você. Muitos que estão aqui hoje estão sentindo sonolência, está numa guerra espiritual na mente, está tentando ficar, mas não está conseguindo, não é isso? Quem está passando por isso? Levanta a mão. Não vai ligar? Não. Eu estou com dor na cabeça, tontura, dor nas costas, sono. Você está vendo o poder da palavra do Senhor que está trazendo para a libertação? O tanto que o diabo está lutando aqui para que vocês não absorvem a palavra da cura para a alma? E esse fruto da carne é tão forte, né? Porque ele rouba às vezes, já está na mão da pessoa, rouba sonho, rouba plano, se a gente simplesmente cuidar com uma pessoa que tem tudo automaticamente a Bíblia deu tudo certo, entrou isso, Coisinha de nada, né? 2 Timóteo 2, 23. 2:3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo.
4. Quem que medita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que deve agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Olha só, irmãos. Se nós somos sofrer com o Evangelho, junto com Cristo, como ele sofreu. Porque você foi alistado, fazer parte do exército de Cristo. Então você faz parte do sofrimento. E não por sofrer por causa do pecado. Deus se alegra quando você está sofrendo por causa do Evangelho, porque tu és semeador da palavra de Cristo. E ali tu está passando aflição, tu está passando perseguição, porque tu está ali lutando naquela alma. Isso alegra o coração do Senhor. Mas a partir do momento que tu está sofrendo por causa do pecado, aí é uma tristeza do céu. Gálatas 5,17. Gálatas. Isso. Eu vou ler o 17 e 18. Gálatas 5. 17. Gálatas 5, 17 aqui. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Está vendo aí? A carne, ela luta contra o espírito, porque o espírito está te ensinando a obedecer à palavra de Cristo. E a carne, ela não quer ser obediente. Ela gosta de dominar. Então ela luta contra o espírito e o espírito luta contra ela. Ela luta contra o espírito e o espírito luta contra ela. Mas sempre que vence é o espírito. Mas até, aleluia, se prostrar e reconhecer que é o espírito que domina, ela é muito ferida e machucada. Então, irmãos, é uma luta constantemente. O corpo que vai lutar, porque o nosso corpo ele tem que estar na obediência do Pai. A nossa alma ela tem que estar na dependência do Espírito Santo. E nosso espírito ele está na obediência do próprio Deus. Aleluia. Porque o fôlego de vida que deu foi ele. Então, é uma peleja. A carne ela quer levar você a se inclinar para o pecado. E o Espírito quer te levar a te inclinar para Cristo. Então você passa. A carne está querendo te conduzir ao caminho errado. E o Espírito está querendo te conduzir ao caminho certo. Então a tua carne luta o tempo todo ali, porque não quer deixar você obedecer à vontade do Senhor. Mas quando o teu Espírito se inclina à vontade do Senhor, aleluia, quando tua alma se inclina à vontade do Senhor, o corpo tem que entender que ele tem que obedecer. Aleluia, Deus. Então, irmãos, não deixa o seu corpo se inclinar para a vontade da alma. Quando o cristão disse, é a fama de vida. É como eu falei, para cair o desejo já, até que o coração engordou e praticou o pecado. E quando dizem que o pecado traz a morte, é verdade mesmo, viu? Porque o pecado vai trazer a doença. Pode reparar, se você está em santidade e você está seguindo ali na obra, você não vai adoecer se não for o propósito de Jesus, se não for o propósito de Deus para a sua vida. Por exemplo, o infarto. O infarto, geralmente, quando a pessoa morre de infarto, ferida, ali é porque o pecado já entrou, Satanás vai pesando o coração da pessoa, vai jogando bagagem, vai jogando bagagem, vai jogando bagagem, até que ele aperta. E daí a pessoa morre. A partir do momento que a pessoa já deu lugar ao pecado, o coração já morreu, a alma já foi presa. Só o desejo caiu, já pecou, já quebrou a aliança com o Pai. É algo muito sério, irmão. Para ser cristão, chegar no céu, você tem que lutar. Todo dia é uma luta constante. Jó 38, 23. Jó 38, 23.
que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para a chuva sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? Até aí, presta atenção no que Jó estava se referindo. O que ele estava passando? Algo estava retido. Mas enquanto ele jogou para fora, por que Satanás levou Jó no tribunal? Por que Satanás levou Jó ao tribunal de Cristo? Por causa do mundo. E quando Satanás levou ele no tribunal de Cristo, Deus falou assim, mas ele não morreu, entendeu? Ele é reto. Tu observaste? Ele sim. Mas por que Satanás achou uma brecha de Jó? Porque ele partiu uma oração de Jó. Aquilo que eu temia me aconteceu. O medo foi o que fez Satanás levar no tribunal de Cristo. E por essa legalidade, o Senhor falou, vai e coloca. Toda vez, eu aprendi isso aqui de medo, toda vez que tu tem uma legalidade, Satanás te leva no tribunal de Cristo. E aí o Pai concede chegar até ti a aflição. Quem que vai te defender no tribunal? Jesus. E a Bíblia diz que ele está pronto para fiel. Por isso que Jesus falou que Satanás está rugindo como um leão. Ele falou assim, olha, ele está te rodeando. Se na hora que ele achar uma brecha, ele vai te levar no tribunal. E quando ele te leva no tribunal, ele está indo com legalidade, com direito a ti. E aí, a aflição é liberada. Vai e toca, pode trabalhar. E Jesus começa então a lutar pela tua alma, até que a alma se arrependa para ele te tirar do tribunal da aflição. Quando Jesus vence ali, aquele tribunal de acusação que Satanás está pela tua vida, ele ali é batido, o Pai bate o martelo, e toda aquela aflição que tu passa, Jesus vem e tira, e as coisas voltam. Toda vez que tu está passando por alguma situação, entenda isso, tu está no tribunal de Cristo. Tu foi levado no tribunal de Cristo. Tu tem que perguntar por isso, que tu tem que conhecer essa palavra aqui, ó. Porque se tu chegar no tribunal de Cristo e não conhecer essa palavra, Satanás vai te bobear. Com toda a aflição dele na tua alma. Ele está ali te acusando, Senhor, mas tua palavra diz que tu és fiel. Para aquele que perdoa, Senhor. Para aquele que se arrependa, Senhor, de todo o teu coração, tua palavra diz que tu é fiel para perdoar. Senhor, eu estou aqui diante de ti, Pai. Se tu não conhecer a lei, porque o céu responde lei. Se tu não conhecer, por que Deus fala? Medita na minha palavra, porque quando Satanás te acusar, tu vai usar a lei. É a lei que tu vai usar. Eu lembro uma vez que eu estava lutando com um demônio no meu quarto. E toda vez que meu marido saía para trabalhar, ele vinha para querer deitar do meu lado. E eu olhei para ele uma vez e falei assim, o que tu está fazendo aqui? Eu levantei da cama, não vai pensar maldade não, eu levantei da cama, irmãos, e falei, Senhor, qual foi a brecha? Por que esse demônio está me afrontando? E Deus calado comigo. Eu falei, toda vez que meu marido saía para trabalhar, ele aparecia. E começava a me afrontar. Era ele sair, ele começava. Aí eu comecei a usar
profetizar, eu falei, eu estou no tribunal de Cristo. Eu falei, Senhor, me mostra a minha falha. Se eu estou no tribunal de Cristo, e Satanás está aqui com legalidade para me afrontar, é porque algo eu fiz. E comecei a usar a palavra do Senhor. E todo dia ele me afrontava. Eu falei, eu não vejo a hora. Quando ele bater aquele martelo, que o Senhor julgar minha causa, eu não vejo a hora dele esmagar a tua cabeça. Eu falava desse jeito, irmãos. Eu falei, e começava a orar. Senhor, me mostra aonde que eu falei. Senhor, eu estou num tribunal. Me dê força diante dessa batalha, Pai. Está doendo, está machucando. Só eu sei o que eu estou passando. Mas me dê força, Deus, claro. E aí chegou na hora, irmãos, que eu não estava mais aguentando de tanto peso espiritual. Eu ligo para a pastora Wanda e falei, pastora, você está em casa? Eu falei, ela está. Eu vou aí. Eu preciso que a senhora ore comigo, senão eu vou cair, vou morrer. Só depois que Deus me revelou porque eu estava passando por essa situação. E eu falei assim, eu estou passando uma luta espiritual, eu não estou entendendo qual é, mas eu sei que eu estou no tribunal. E eu preciso. Eu já procurei tudo que era meu, já me examinei, mas eu não estou entendendo o que eu estou passando. E aí quando ela começou a orar, quando eu terminei de falar, eu caí na frente dela. Eu já não tinha mais força. E quando ela começou a orar, aí Deus, o próprio Deus desceu. Ela falou, tu me pediste para esmagar a cabeça dele, eu mesmo vou lá. Eu estava esperando a hora. Irmãos, quando ele falou assim, subiu uma força dentro de mim. Ô, irmãos, eu falei, Senhor, vai esmagar a cabeça daquele demônio, porque eu estava com uma raiva tanto daquele demônio que você viu aí. Mas eu estava passando por isso pela igreja. Porque o Senhor disse que a igreja não suportaria. Então, ele disse, você vai ter que passar. Só depois que eu passei tudo que eu passei, e por isso que ele não me revelou, só me revelou no final da prova. Porque se a igreja fosse provada, da forma que eu fui provada, a igreja não suportaria passar. Porque a igreja estava em pecado. E ele ia trazer a correção, ele ia liberar Satanás para afrontar a igreja. E muitos não iam suportar a peleja, ia morrer mesmo. E por isso, ele falou assim, eu olhei para o teu coração e sabia que tu ia suportar a dor. Por isso que eu permiti que passar. Irmãos, e eu vou te falar, que dor. Não queira. Foi uma dor que eu não desejo para ninguém. E quando eu não suportei mais, eu caí. Aí ele falou, estou eu tirando o fardo. Estou eu destruindo o filho. Mas era o corpo da igreja. Porque nós somos um só corpo. Por toda vez que tu abre a porta do pecado, igreja, lembra que tu está dando legalidade para o demônio entrar. E todo o corpo da igreja sofre. Infelizmente, os intercessores que estão intercedendo pelo corpo da igreja são que mais são feridos. São que mais são machucados. Toda vez que você abre a porta do pecado, todo o corpo da igreja sofre. E eu passei também uma luta aqui, que é a irmã Regiane, a irmã Nicole, o pastor Edivaldo, a pastora Mel, viu também uma peleja também com a igreja. Irmã, nesse dia eu nunca vomitei tanto como eu vomitei naquele dia. Eu passei o dia, fui para casa, passei o dia todo vomitando, já não tinha mais força. Eu estava na igreja, estava lutando com o Espírito da Morte. Então, irmãos, e olha que eu falo que Deus, isso que eu falo, Deus ele nos ama de uma tal maneira, irmãos, que nós temos que honrar esse Deus. Deus nos ama cada um de nós. Então, irmãos, nós temos que se unir, ser fiel ao Senhor. Ah, bispo, mas você passou por isso porque não. Eu sou pó e sou barro, como qualquer um que está aqui. Se ele me escolheu para passar essa aflição, quem sou eu para questionar com meu Deus? Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou mais santa, não é porque eu oro, não existe isso. Ele podia escolher qualquer um de nós que está aqui. Agora, se ele me escolheu para passar essa aflição, quem sou eu para dizer não, meu Senhor? Eu estou aqui, seja feita a tua. A única coisa, a minha oração era essa, Senhor, que eu venha conseguir passar e teu nome vencer o raio. Eu não sei qual é a situação, mas que teu nome vencer o raio glorificado. Só me dê força para suportar essa aflição. Então, igreja, tem momentos na nossa vida que nós passamos para que o nome dele seja honrado. Engolou?
Não é para nossa honra e nem para nossa glória, mas para a vontade do Senhor. Amém? E para encerrar, irmãos, quem abriu aí Éfeso 6:12. Verso 6:12. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades e contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é com a carne, hoje. Se tu lutar com a carne, tu vai perder toda a batalha que tu luta com a carne, tu perde. Toda a luta que tu luta com a carne, tu perde. Tu já viu quando... O que é lutar com a carne? A irmã fez alguma coisa contra mim, eu vou lutar com a carne dela. Fazer também. Calma dela. Eu vou fazer coisa que vai deixar ela chateada, eu vou me afastar dela, eu vou desprezar ela. Estou lutando com a carne. Cada vez que eu luto com a carne, eu sou ferida, ela também é ferida. Estou lutando com a carne. Eu não estou lutando com o inimigo que estava agindo atrás. Porque quando, irmãos, quando tu vai lutar com a carne, tu perde qualquer batalha. E teu direito diante do céu também. E tu dá legalidade para o diabo trazer perseguição para ti também. A Bíblia diz que não é a carne. Você se afasta do corpo e fala assim, o meu negócio é contigo. Tira ela de frente e fala, Senhor, como que tu vai matar o inimigo? É de joelho. Mata o seu inimigo da tua alma de joelho. Tu vai orar e falar, Senhor, como ali o pastor abriu, toma ele nas tuas mãos, Senhor. Cobre teu servo com teu sangue. Eu não sei o que está acontecendo, mas destrói lá, porque tu está agindo na vida dele. E ali o Senhor vai entrar na peleja e vai destruir aquilo que está acontecendo. Mas se tu for afrontar, se tu for dar na mesma moeda, tu está lutando com a carne, tu vai perder teu direito e tu vai ser simplesmente abrir porta para Satanás trabalhar na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala, a tua luta não é com a carne nem sangue, mas principado, potestade, espíritos da maldade e trabalho no reino celestial. Então, irmãos, são demônios, são coisas terríveis. A nossa luta não é com a carne, por isso que o Senhor fala que carne e sangue não herdará o reino, somente o Espírito. Ah, mas eu pelejo contra o meu irmão, tu pode ter certeza que quando Jesus vier, tu fica. Fica pelejando com o anticristo. Exatamente. Tu fica pelejando quando Jesus vai, Senhor, aí ele vai te mostrar. Tu pelejou tanto com a carne, meu filho. Agora é hora de enfrentar o anticristo. A paz do Senhor, amada igreja, amados irmãos, nós somos uma igreja compromissada com o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, ei, Miguel, peço aos irmãos que em nome de Jesus continue estendendo as suas mãos, abençoando esta obra. Estamos construindo a casa de oração para rebanhar assim as ovelhas que o Pai nos concedeu. Precisamos de um lugar, irmão, estamos construindo. Qualquer ajuda vindo da sua parte é importante, tá aí o QR Code, faça o que sentir no coração. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.